Antes de passar a palavra à próxima convidada, quero registrar que nós recebemos de suas mãos um exemplar do PPCAM, do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, do IRA, que é o Homicídios na Adolescência no Brasil, um trabalho de programa de redução da violência letal contra adolescentes e jovens, editado pelo governo federal, pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Unicef, por Unicef. E também o Guia Municipal de Prevenção da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, da Secretaria de Direitos Humanos, do Unicef e do Observatório de Favelas. Então, agradeço aqui a doutora Solange, que nos trouxe esse material. Alguns deles eu já tenho pessoalmente, mas ele passa a servir de referência para o próprio relatório que nós vamos fazer nessa comissão, com o resultado do nosso trabalho. Passo, portanto, a palavra agora à doutora Solange Pinto Xavier, coordenadora geral de proteção à criança e adolescente, e que representa aqui a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Senadora, muito obrigada pelo convite. Para nós, da Secretaria de Direitos Humanos, é extremamente importante esse momento de podermos estar junto com o Ministério da Justiça e com demais parceiros, tendo a oportunidade de pensarmos, de uma forma conjunta e alinhavada sobre a questão de homicídios de jovens, de adolescentes e jovens no país. Cada vez mais nós temos claro, como falou o companheiro Maurício, muito prazer, Maurício, obrigada pela parceria, de que os nossos jovens que têm morrido, eles têm endereço, Eles têm endereço, eles têm nome, faixa etária, escolaridade. Então, todas essas informações, elas são muito coincidentes. Quando a gente vai pensar um pouco sobre o sistema socioeducativo, por exemplo, percebemos que a mesma característica desses jovens é a mesma característica dos jovens que estão nas medidas socioeducativas. Negros, de 17 anos, primeiro grau incompleto, geralmente a mãe é a provedora do lar, Então, os nossos jovens, eles têm nome e eles têm endereço, assim como o do PPCAM. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de podermos apresentar o PPCAM. Acreditamos que o PPCAM ele está dentro de 13 unidades federativas, mas ele acaba sendo uma alternativa para a redução de homicídios, de mortes, na verdade, de adolescentes. Essa política, ela foi criada através de uma portaria em 2007, por gentileza, pode ir. A gente trouxe uma apresentação, um pouco para deixar registrado, que a gente acha importante. E de onde nasceu o PPCAM? O PPCAM nasceu a partir do momento que estudos começaram a demonstrar o alto índice de homicídios de adolescentes no país. Então, desde 2007, nós temos uma parceria, como a senadora já falou, com o Laboratório de Violências, através dos Direitos Humanos e da Unicef, e daí nós começamos a estudar esse fenômeno da letalidade de homicídios de adolescentes. O que é o IRA? Ele é uma estimativa de risco de mortalidade de homicídios de criança da faixa etária de 12 a 18 anos. Então, o que ele nos demonstra de muito importante é que isso que está acontecendo na CPI, senadora, essa articulação compacto, a articulação com os demais ministérios, com os estados e com os municípios, se isso não acontecer, nós teremos, ao longo de 7 anos, um número significativo de morte de adolescentes, de 12 a 18 anos. Então, ele apresenta os municípios com mais de 100 mil habitantes. E quais são os dados que ele pega? O censo, DataSUS, sistemas de informação
que são as bases das declarações de óbito. Pode passar, por favor. O IRRA, que é esse documento que a senhora apresentou, que nós trouxemos, os dados de 2012 demonstram que o que acontece hoje, infelizmente, no nosso país, não mudar, nós teremos 42 mil adolescentes de 12 a 18 anos mortos nesses municípios, nos dados do município com mais de 100 mil habitantes. Aí nós fazemos uma demonstração histórica, né, desde 2005. Nós podemos perceber que existiu ali 2008, 2009, uma certa diminuição, ou ficou um pouco constante, mas depois ele teve um aumento significativo. E ali os dados de 2012 demonstram um aumento alarmante, que é de 3,32 adolescentes. Pode passar. Aí nós apresentamos as unidades federativas, como é que está o índice de adolescentes em cada uma delas, das 27, a gente percebe, né, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo como significativo, e Alagoas, pelos nossos estudos, pelo que nós acompanhamos, eles têm demonstrado, eles têm continuado, na verdade, com um alto índice de homicídios de adolescentes. Aí a gente mostra por capital, e na capital a gente tem Fortaleza com o maior índice. E Maceió aí passa a ser a segunda capital com o maior índice de homicídios de adolescentes. Contextualizar um pouquinho o PPCAM, que é o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Ele existe desde 2003. Como uma forma da gente estar diretamente protegendo a vida de crianças e adolescentes, né? Então, a faixa etária que nós atendemos, no que pese que o Pacto trabalha muito com a questão do adolescente e do jovem, né, do jovem adulto até 29, nós do PPCAM, nós protegemos desde a mais tenra idade. E o que tem nos surpreendido, infelizmente, é que tem aparecido, os nossos dados, principalmente de 2014, têm apresentado crianças ameaçadas de morte. Então, isso tem sido um dado que tem nos chamado bastante atenção. Então, o objetivo do PPCAM é proteger a vida de crianças e adolescentes, e a gente privilegia muito o tempo todo a proteção integral, a partir da política do Estatuto da Criança e do Adolescente, e sempre que possível, né, nós valorizamos a inclusão com familiares para que a gente possa preservar a convivência familiar e comunitária. A gente pode atender até 21 anos no caso de jovens que são egressos de medidas socioeducativas, porque, às vezes, dentro da própria unidade socioeducativa, ele é ameaçado de morte, ou, se ele está para sair, se a ameaça ele se perpetua, após a medida socioeducativa, a gente tem condição de atendê-lo até 21 anos de idade. Pode passar, por favor. Aí, nos estados onde nós estamos, um número significativo é no Nordeste, então nós estamos no Pará, no Norte, apenas no Pará, Amazonas e Maranhão, que são os em azul, nós estamos fazendo ainda pactuação, nós estamos no Ceará, nós estamos na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, estamos no Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí uma pergunta, e nos estados onde o PPCAM não está, como é que se dá a proteção? Nós temos uma parceria com a sociedade civil, com uma organização da sociedade civil, e que nos presta assessoria à coordenação do PPCAM. Então, em qualquer estado, qualquer pessoa que se sente ameaçado, seu familiar tem algum registro de ameaça, ele deve procurar as nossas portas de entrada. Quais são as portas de entrada do PPCAM? Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar e Defensoria Pública. Procura qualquer um desses órgãos e esses órgãos entram em contato com a gente da Coordenação Nacional. A gente imediatamente desloca uma equipe técnica para fazer a análise do caso.
Pode passar, por favor. Aí a gente está falando um pouco dos nossos marcos legais, acho que a gente pode passar, mas a nossa grande, nossa grande meta é o cumprimento do PNH3, que tem como um dos nossos métodos orientador o Sistema de Proteção de Pessoas Ameaçadas. Aí nós temos os números de proteção desde 2003, que são 8.090 pessoas protegidas do PPCAM. Até junho de 2015, nós protegemos 416 pessoas, 174 crianças e adolescentes e 242 familiares. Aí é o perfil dos nossos protegidos. Como a gente percebe, a grande maioria que estão dentro do programa são homens, masculino, 73%, gênero, o homem, pode passar, raça, negra, 73%, né? Por isso que a gente fala que esses números coincidem, infelizmente, com todas as demais políticas que demonstram a vulnerabilidade de jovens e adolescentes. Pode passar. A faixa etária está ali entre 16 e 18 anos, está o maior número de concentração. A renda familiar, um salário mínimo. Razão da ameaça. Nós percebemos que 51% das crianças e dos adolescentes, né, que estão dentro do programa têm o envolvimento com o tráfico, vários níveis de envolvimento, né? Pode ser porque ficou devendo para o traficante, pode ser porque usou a droga e não pagou, pode ser porque está dentro de uma das células do tráfico e resolve que gostaria de sair e não consegue. Então, a gente tem vários níveis de envolvimento com o tráfico, mas podemos verificar que é, sim, uma grande questão que precisamos, de uma forma bastante conjunta, pensarmos sobre isso. Pode passar. Então, o adolescente, nós temos uma matriz de risco, sabe, senadora, que a gente faz a análise de qual é a extensão dessa ameaça e desse ameaçador. Se, por exemplo, a gente percebe que a ameaça ela vai além da localidade onde esse adolescente está, nós podemos fazer a transferência. Então, o programa tem lá um recurso, nós temos rubricas para poder bancar a família. A gente sempre procura autonomia, mas nós podemos pagar a refeição, habitação, vestuário, até que essa família, em outro local onde ela não está ameaçada, ela possa ser autônoma. A gente verifica o tempo todo essa importância. Dentro do programa, as famílias e os adolescentes, eles são acompanhados por psicólogos, assistentes sociais, advogados e educadores sociais. Em média, cada estado tem uma equipe mínima de 8 pessoas. Pois não? E aí a gente fala um pouco do pacto, né, que nós estamos dentro desse pacto, nós acreditamos de uma forma bastante importante da nossa participação, não só do PPCAM, como do Sistema de Proteção de Pessoas Ameaçadas, que estão defensores de direitos humanos, e o PROVITA, que é o Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas, que nós estamos discutindo de uma forma bastante conjunta, e nós estamos, no momento, com uma discussão... Olá, boa noite. Com uma discussão bastante pactuada, né, com o CEPIR, com a Secretaria da Juventude, com o MJ, porque nós acreditamos que cada um tem o seu nível de contribuição e nós, de Secretaria de Direitos Humanos, estamos absolutamente abertos a essa pactuação, por isso que estamos discutindo esse pacto de uma forma bastante ampla. E a gente ali aponta algumas importantes questões para nós da SDH, que é discutir a metodologia da construção, como é que nós vamos chegar, como o doutor Maurício falou, como é que nós vamos chegar lá no território. Nós precisamos pensar a melhor forma de chegarmos ao município, pensarmos de uma forma
transparente e única os programas de proteção, pensarmos a Escola Nacional de Socioeducação, afinal de contas, nós estamos em diversos municípios com as medidas socioeducativas, tanto em meio fechado como em meio aberto, a construção de indicadores de monitoramento de violência e a questão da educação em direitos humanos, porque nós acreditamos que essa é uma forma de podermos sensibilizar todo mundo, desde a professora da pré-escola, para que ela possa ser sensível às questões de homicídio e às questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço e estamos à disposição. Muito obrigada.